Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui novamente para mais um vídeo do nosso canal aqui em busca do nosso primeiro milhão. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente comprou essa semana, o que eu analisei, o que eu olhei com base na minha carteira que a gente precisava repor ou continuar comprando e assim a gente vai indo. Beleza? Então vamos lá. Assim como a gente deu uma olhada nas últimas semanas ali, a gente começou investindo naquele ETF VVB11 lá, que a gente tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, comprando aquele ETF, a gente fica exposto já ao dólar e às oscilações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Querendo ou não, é um ETF bem seguro para a gente, porque acaba, quando a gente fala, diversificando em todas as empresas não, as 500 maiores ali, tá? Então a gente comprou um ETF desse, se eu não me engano, no primeiro aporte, todos os aportes que a gente tem feito são R$ 500 por semana. Esse primeiro aporte aí foi R$ 400 neste fundo, e depois a gente comprou alguns fundos imobiliários de qualquer outro BTHF11 do fundo lá, fundo de fundo que a gente acabou investindo, certo? Depois na outra semana, o que a gente fez? Que foi na semana passada, o segundo vídeo do canal, a gente acabou comprando R$ 400 ali mais ou menos de ações do JHSF, então que é uma empresa de alta renda, a gente acabou falando um pouquinho dela, e compramos também um outro fundo de investimento imobiliário que é o XPMOL, que fala que investe ali em shopping, é um fundo de shopping, certo? Nesta semana, então, como todos sabem aí, a gente tem alguns desafios, tem algumas empresas aí divulgando os resultados, algumas empresas sofrendo com algumas coisas ali aqui desde o começo do ano. E na semana passada, quem sofreu mais um pouquinho foi o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil nesse ano bateu quase R$ 30 ali no começo do ano. Depois ali para maio começou a cair, teve aquela questão do primeiro trimestre ali, alguns resultados que não foram bons por conta da inadimplência do agronegócio. Agora a gente teve essa questão dessa lei da Magnitsky ali, que pode impactar ou não, o mercado está um pouco suspeito. Então hoje, no aporte de hoje, foi isso que eu pensei. Eu falei assim, bom, Banco do Brasil é uma boa empresa. Quando a gente pensa dentro da carteira, vocês vão lembrar ali que a gente definiu deixar 30% em ações do Brasil, tá? Por enquanto a gente ainda não tá certinho, mas logo logo a gente regula isso daí. Pensando com o aporte de hoje ainda, tá? Então a gente deixou 30% no banco, no empresas brasileiras, tá? Dentro desses 30%, então eu quero diversificar em algumas empresas. E quando a gente pensa nas empresas que têm os melhores resultados no Ibovespa, ou na B3, podemos dizer assim, na Bolsa de Valores, o setor financeiro ali de bancos é um dos que são mais rentáveis. Então, muito difícil você investir no Brasil e não ter um banco na sua carteira. Necessariamente você precisa ter algum banco. Eu gosto de dois bancos, muito assim, pelos números, pelos resultados. Não que são dois bancos baratos, um é, o outro não. Então eu gosto muito de Banco do Brasil e gosto muito também do Itaú. O problema do Itaú é que ele é uma ação mais cara. O valuation dela ali é um pouquinho mais esticado. Você pega um PL, um PVP ali que é um pouco mais esticado. Mas é uma empresa que a longo prazo demonstra resultados. Então, se olhar para trás, sempre teve bons resultados e creio que olhando para frente eu terei bons resultados, porque é uma empresa que continua investindo, continua se modernizando e tudo mais. Então, como teve esta questão. Então, mais cedo ou mais tarde eu iria investir na parte financeira, em algum banco, tá? Minha ideia nesta semana era investir no ETF ali no Hash 11, que é de criptomoedas. Mas por conta desta queda do Banco do Brasil, ela já estava bem descontada, né? Então, todo mundo já sabe que o risco estatal ali, né? O Banco do Brasil acaba já praticando no dia a dia ser um pouco mais descontado que as demais empresas, por mais que ela tenha bons resultados, mas esse risco estatal ali, então o pessoal acaba já deixando ela um pouco mais descontada. Depois de maio, que saiu os primeiros resultados, que a inadimplência de agronegócio subindo muito ali para eles, o resultado caiu bastante. E depois da semana passada, o que aconteceu com essa lei, que a gente nem sabe se vai impactar de fato no Banco do Brasil ou não, ela na sexta-feira caiu quase 7% ali, fechando em 18 e pouco, alguma coisa assim. Bom, aí eu olhei hoje e falei assim, bom, eu invisto em Hash 11, eu vou investir, que é um outro ativo que não tem nada a ver,
porque lembra que eu quero 30% em ações brasileiras, 30% internacional, 20% hash, 11% criptomoedas e 20% em FIIs. Então, como eu pensei, para onde que eu vou aqui, tá? Então, pelo momento, eu decidi investir no Banco do Brasil, tá? Pensando nisso, eu trouxe alguns pontos para a gente bater um papo aqui, tá? Olhando aqui para o Banco do Brasil, a gente vê que a gente tem algumas informações, alguns pontos muito positivos, tá? Um deles é a parte de dividend yield bem robusto, então ela entrega bastante dividendo, tem entregado nos últimos anos ali, ela distribui uma parte do seu lucro, só lembrando, tá? A Banco do Brasil tem sofrido um pouco ali com o mercado, o lucro líquido dela até teve alguns problemas e tudo mais, porém ela tem resultado robusto ainda para entregar bons dividendos aqui para frente, tá? Então, pensando nisso de dividendos, por mais que eu já falei para vocês que meu foco não é dividendo, mas é um ponto positivo de fato no valuation da empresa, os dividendos que ela acaba distribuindo ali. Então, pensando em dividendos já, a gente tem um bom retorno pensando assim, tá? Outro ponto positivo é o valuation descontado. O que são os valuations? Deixa eu entrar aqui no Estados Invest. Quando a gente pensa em uma análise fundamentalista, a gente vai analisar diversos indicadores das empresas, tá? Então, quando a gente olha no valuation das empresas, então o que a gente pode ver aqui, principalmente do Banco do Brasil? Então, ó, dividend yield está em 12,69, sim, está um pouco mais alto agora porque o número da ação, o valor da ação caiu, então é uma variável ali da conta que é o valor que a empresa distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses dividido pelo valor da ação ali, então vai calcular o dividend yield, né? Então quando o valor da ação cai, esse número sobe. Só que ele já era alto, ele já estava ali na casa dos 10, 11% antes mesmo dela cair. Então, ou seja, você investe, sei lá, R$ 100 numa ação e ao ano mais ou menos ela vai te dar um retorno ali de 10%, ou foi pelo menos o que acabou entregando nos últimos tempos aí, tá? Então, por conta de ter um dividend yield alto, e tem um outro ponto também que sei lá, não gosto muito de pensar por esse lado apenas da política, mas neste ano e o ano que vem a gente tem eleição, então a chance talvez de distribuir mais dividendo para o governo trazer umas contas melhores, então até beneficiar mais pessoas da classe B, C, alguma coisa assim, fazer aquela máquina rodar para o governo, podemos dizer assim, no ano de eleição, então a chance até de distribuir dividendos de uma forma mais robusta pode acontecer para o ano que vem. É um risco que pode ser positivo ou negativo, dependendo do viés que você olha, tá? Outra informação importante no valuation é a questão do PVP. Hoje o Banco do Brasil está no PVP 0,59. Ele roda desde 2020, aqui ó, 2019, 2020, para baixo, desde 2020 ele roda num PVP menor que ou seja, o banco está descontado pensando no valor patrimonial dele. Significa o quê? Vamos supor que o banco vale a R$ 100. Quando a gente fala que o PVP é 0,95, é como se você falar assim, ó, o banco aqui vale R$ 100, mas se você quiser comprar por 95 centavos, eu tô te vendendo. Hoje é como se o banco valesse R$ 100 e o pessoal tivesse me vendido o banco por 59 centavos. É uma ótima promoção. Se você for no mercado hoje e a fruta tiver com 40% de desconto ali, você vai querer comprar. Então, pensando um pouco, óbvio, lembre, indicadores, quando a gente olha indicador de valuation, a gente não pode olhar apenas um indicador. É uma somatória de indicadores, tá? Então, isso é bom. O ROI da empresa é que agora diminuiu um pouco o lucro líquido, mas a gente estava ali na casa de 16 pontos, 19, 18. Então, eu tenho um ROI legal. Não é o melhor do mercado, o melhor acaba sendo Itaú. O melhor ROI acaba sendo Itaú, mas o Banco do Brasil, se não me engano, é o segundo melhor. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando um bom valuation, que é o retorno sobre o patrimônio, tá? Pensando em dívidas, a gente está bem tranquilo aqui também, então eu vejo um valuation muito, muito favorável para o Banco do Brasil, tá? Quais são, aqui até fala do ROI também, mas quais são alguns diferenciais também do Banco do Brasil, tá? Você fala, Diego, o Banco do Brasil é um outro banco assim como qualquer, o pessoal pode trocar e tudo mais, concordo, mas o que acontece? O Banco do Brasil tem alguns diferenciais que ele acaba sendo muito forte. Dois deles. Um é a questão do crédito consignado para os funcionários públicos.
Então, quando é um crédito consignado, é um empréstimo muito mais seguro do banco receber esse dinheiro de volta. Então, dificilmente há algum problema de inadimplência aqui, ou quase nunca. A gente tem uma outra questão, o funcionário público quase todos recebem pelo Banco do Brasil, então acabam quase todos sendo clientes do Banco do Brasil, então, querendo ou não, é uma gama de clientes muito grande. E um outro ponto positivo é a questão do financiamento ao agronegócio. Hoje o Banco do Brasil é um dos maiores financiadores ali do agronegócio do Brasil, que neste momento está passando, podemos dizer assim, por um momento um pouco mais delicado, não tanto, mas um pouco mais delicado. Tem a questão ali do tarifaço dos Estados Unidos, tem algumas questões da safra. Então, por mais que ele não está 100%, podemos dizer assim, tá? Não estamos em crise no agronegócio, mas estamos passando por um momento que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente retomar ali, o agronegócio estiver melhor, tudo mais, estiver mais positivo, não tiver problema de safra, não tiver problema com essa questão tarifácia, que a gente acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar arrumando isso de alguma forma, consertando. Então, eu creio que isto irá impactar positivamente mais ainda o valuation do Banco do Brasil, tá? E uma outra coisa, um outro ponto positivo aí, olhando exatamente nesse momento, são o potencial de recuperação. Então, ou seja, o Banco do Brasil estava 39 reais, estava 29,75, 76, alguma coisa assim, lá final de maio, começo de maio, alguma coisa. De lá para cá, ele já caiu quase 12 reais, bateu 18,80, 18,70, não lembro exatamente quando bateu na sexta-feira, que hoje subiu um pouquinho, eu tô com o preço, com o valor de hoje. Então, ou seja, ela teve um decréscimo ali do valor da sua ação de 12 reais, alguma coisa assim. Então, uns 30% de desconto, mais ou menos. Creio que isso seja mais questão deste momento, questão do agronegócio e essa questão tarifácia, que são coisas que ao longo do tempo isso vai diluir. Lembra que nosso investimento aqui não é para daqui um ano, para daqui 6 meses. Eu não estou preocupado, será que em dezembro o valor da ação vai voltar a 30 reais? Não é esse o meu foco. Estou olhando para 2030, 2035, como é que vai estar essa ação lá? Então eu começo a aportar nesses momentos que a empresa está com um pouco mais de problemas financeiros, nem está com tanto problema financeiro, então alguns números que não estão muito bons, podemos dizer assim, mas é neste momento onde o mercado começa a criticar, começa a bater, o preço começa a cair, que eu vejo que é o momento da gente fazer alguns aportes ali, né, na empresa, tá? Então, por conta disso, eu tenho escolhido o Banco do Brasil, tá? Neste aporte. Mas como nem tudo são flores, nós temos os pontos negativos que eu já fui falando aqui para vocês, tá? A primeira questão é da inadimplência. A inadimplência do Banco do Brasil tem subido aí subiu no último trimestre e, se eu não me engano, está em 3,3%. Você fala, Diego, 3% é pouco. Verdade, se eu pensar assim, ó, num capital de 100 que você emprestou, R$ 3 não te pagaram, beleza, até que é um pouco confortável pensando nisso. Mas tem dois pontos importantes aqui, tá? Existe o índice de Basileia que a gente fala, né? Que todo banco tem que respeitar ali. O Banco Central diz que os bancos podem até 11% só de Basileia. Banco do Brasil, a última vez que eu olhei, de outubro de 2024, mais ou menos, estava 14,7, foi a informação que eu tive ali mais atualizada no site do Banco Data, tá? Ou seja, o que é o índice de Basileia? A cada R$ 100 a cada 14 reais,7 70 centavos, 14,7 reais que ele tem de patrimônio, ele está emprestando 100. Esse que é um pouco do risco. Então, desses 100, quando 3% ainda não está pagando, pensando por conta do índice Basileia, isso acaba se tornando um risco maior, tá? Um outro ponto foi o quê? E quando você tem 3% de inadimplência, você precisa provisionar um valor maior que você vai ter de perda do banco. O banco, quando começa a ter um aumento na sua inadimplência, ele começa a provisionar, ou seja, reservar um valor, sabendo que ele não vai receber. Então isso já vai descontar do lucro líquido. Então a gente tem esse outro problema. Por isso que o valuation deu uma descontadinha agora, mesmo assim a gente continua bem. Então por conta dessa inadimplência, o mercado tem batido muito por conta dessas variáveis que a gente tem. A questão do índice de Basileia, a inadimplência e o provisionamento que a gente está fazendo em cima do lucro líquido, tá? Então esses são alguns pontos.
O ponto negativo que a gente até comentou aqui, sobre a exposição do agronegócio, que na minha visão é algo curto, médio prazo no máximo. Eu acho que daqui 3 anos, 4 anos, tudo que a gente está falando aqui de ruim já vai estar bom, espero. Tá? Não temos certeza. Querendo ou não, a gente pensa, o Banco do Brasil tem bons negócios, ela faz bons negócios. A gente viu um exemplo um tempo atrás, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, que foi o Banco do Brasil que começou a ter um problema de inadimplência. Ele já está consertando depois de 2 anos. O que, que acontece? Quando começa a ter muito problema de inadimplência, o banco vai começar o quê? Ser mais criterioso na hora de emprestar o dinheiro. Então, ou seja, foi isso que o Bradesco acabou fazendo anos atrás. Estava emprestando muita grana. Aí o pessoal começou a ter, a inadimplência começou a subir. O que, que ele começa a fazer? Mais criterioso. Bom, para emprestar, eu só vou emprestar se eu tiver uma garantia ali mais robusta, uma liquidez melhor na garantia que for oferecida. Então ele começa a dar uma segurada, óbvio que o lucro líquido vai começar a diminuir um pouquinho porque ele está emprestando menos dinheiro também, né? Então ele começa a lhe dar uma segurada e começar a emprestar com mais qualidade. Tá? Então ele vai aumentando o sarrafo, podemos dizer assim. Depois, lógico, isso é um parafuso que ele vai apertando e ajustando, vai apertando e soltando, tá? Então, eu acho que a médio, longo prazo, curto, médio prazo, isso tende a consertar, ou a melhorar, ou o agro melhora de fato e começa a ficar adimplente, ou o Banco do Brasil vai começar a dar uma segurada e não ficar emprestando para qualquer um. Tá? Então, são alguns pontos que vão acontecer. Esse número, com certeza, que hoje está em 3,3, tende a diminuir de porcentagem, né? 3,3 porcentagem. O outro risco que eu já comentei quando a gente estava falando dos pontos positivos é o risco político e governança. Então, querendo ou não, é uma estatal, né? Por mais que a gente tenha um quadro societário meio diversificado ali, se não me engano, 51%, não estou lembrado exatamente a quantidade ali de porcentagem, mas o governo brasileiro tem uma boa porcentagem aqui dentro e o risco político a gente sabe como é que é, uma canetada de cima para baixo as coisas podem mudar. Este é um risco e é por isso que o valuation do Banco do Brasil é bem descontado, por conta deste risco. Querendo ou não, este é o maior risco. Até por isso aquela lei Magnitsky pegou mais aqui no Banco do Brasil, sabe? Questão toda aí política, né? E o outro ponto é a concorrência competitiva. Querendo ou não, a gente presa numa empresa estatal, a gente pode até pensar numa empresa um pouco mais, não a empresa em si, mas em alguns momentos a empresa com uma visão um pouquinho mais social, uma visão um pouco diferenciada e outras empresas privadas têm uma visão mais ganhar mercado, lucro, sangue nos olhos e tudo mais. Então esta concorrência competitiva, querendo ou não, por mais que o valuation do Banco do Brasil é bom, mas a concorrência vem forte, tá? E você vai ver nos próximos gráficos, próximos slides que eu trouxe aqui. Quando eu faço uma comparação, para quem não sabe aqui, no site do Status Invest, a gente consegue entrar e comparar algumas empresas. Eu gosto muito de fazer essa questão das comparações, porque eu consigo perceber como é que nós estamos número a número aqui, tá? Então, quando a gente olha os indicadores aqui, a gente vê, de certa forma, nos indicadores de valuation. O valuation, querendo ou não, são muitos indicadores que estão envolvendo um pouco o preço da ação. Então, quando a ação cai, fica melhor ainda, mais atrativo. Então, quando a gente olha dividend yield, PL, olha o PL, 4,37, as outras empresas, Itaú 8,11, Bradesco 6,86 e Santander 8,34. Dividend yield, olha o quanto a gente está melhor. 12,69, 8,64. Aqui quanto maior, melhor. Aqui quanto menor, melhor, tá? Então, a gente olhando alguns números, a gente consegue ver que neste valuation aqui, a gente tem a maioria dos indicadores do Banco do Brasil acaba ganhando de todas as outras empresas, tá? É óbvio. Então, a gente olhando, ó, indicadores de eficiência, margem bruta, acaba ficando em terceiro lugar aqui. Segundo lugar ficando Itaú, primeiro lugar Santander. Quando a gente olha margem EBITDA, ela ficando também em terceiro lugar, Itaú em primeiro, o Bradesco em segundo. Então, quando eu olho no geral, começo a comparar com nossos pares, olha como é que a gente está aqui. Pensando nos indicadores aqui, é porque ele acaba pegando os outros gráficos lá que eu vou passar para vocês. Mas o Banco do Brasil está muito bem ranqueado. Quando eu olho apenas indicadores de endividamento da empresa, de rentabilidade, de crescimento, esses três,
mesmo assim, ó, o Banco do Brasil fica em segundo, ou seja, quando aqui tá esses números aqui, mas é pensando em todos os indicadores, juntando com aqueles. Esse daqui são só apenas esses três aqui: endividamento, rentabilidade e crescimento. Que aí já não tem mais tanto a ver com o preço da ação, por isso que eu deixei separado aqui. Podia ter pego até os indicadores de eficiência, mas mesmo assim ela está em segundo lugar. Então, quando eu olho para os números, para os indicadores, o Banco do Brasil está muito favorável. Foi por isso que a gente acabou entrando também em Banco do Brasil. Beleza? É isso aí, deixa eu falar um pouquinho. Então, quanto que a gente comprou do Banco do Brasil? Lembrando que a gente está investindo ali basicamente R$ 500 por mês. Eu comprei 26 ações hoje do Banco do Brasil a um preço de R$ 18,81. Deu R$ 490 mais ou menos, tá? Como ficou a minha carteira agora? Então, eu tirei um print lá da corretora da Rico. Então, por enquanto, nós estamos assim. Nossas ações: Banco do Brasil, R$ 486. JHSF, estamos em R$ 400. IVVB11, R$ 390. XPMOL, R$ 100. E BTHF11, R$ 100. Tá? Pensando em classe de ativo, a gente tem desta forma aqui. Então, do lado esquerdo é a diversificação, como nós estamos, e do lado direito qual é o plano que eu quero seguir. Eu errei um númerozinho, tá 20.3 aqui, mas nada demais. Então, ó, a diversificação, por enquanto, nós estamos em ações 60%, ações internacionais 26,3%, cripto não entrou nada por enquanto, e FII a gente está com 13%. Pensando que o meu plano é ações 30%, internacional 30%, cripto 20% e FII também 20%. Então, logo logo a gente vai buscando isso. Aí, que nem sempre a gente vai estar totalmente alinhado como são os números ali, mas a ideia é a gente ir procurando. Depois que a gente tiver uma carteira mais robusta, vai ficar um pouquinho mais fácil, quando a gente pode ir investindo por classe de ativo. Ah, do nada Bitcoin, criptomoeda caiu, então, dos 20% foi para 15%. Então, vamos aportar agora no criptomoeda. Ah, ó, fundo de investimento imobiliário caiu. Então, em algum momento, a nossa própria carteira, quando a gente olha para ela, a gente vai falar, ó, esta semana a gente tem que aportar em tal lugar. Porque a própria carteira vai nos demonstrando, não precisa ficar caindo. E depois também, quando a gente olha para a classe de ativo, então, por exemplo, ó, tem que investir R$ 500 em ação, às vezes está mais baixa a ação. Quando eu olho minhas ações, pensando que eu estou escolhendo boas empresas, Banco do Brasil caiu mais um pouquinho, então vamos aportar um pouco mais no Banco do Brasil, vamos fazer um preço médio melhor. Beleza? Esse é o nosso segundo vídeo, curte aí, lembrando que isso não é uma sugestão de investimento, tá? Isso aqui é só uma forma educacional que a gente vai conversando e que eu estou conversando com vocês para a gente conseguir construir um patrimônio juntos. Beleza? Obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.